Boa tarde a todos. Meu nome é Edson Rios, sou gerente industrial da SATS. É um prazer e uma honra estar pela primeira vez aqui no grande encontro da UBQ. E a SATS ela é uma empresa de Araxá, fundada em 99, produtora de fertilizantes foliares. Para mostrar um pouco melhor sobre a empresa, a gente trouxe um vídeo institucional. Dá para classificar ele como uma empresa muito bem sucedida nos produtos que ela conseguiu fabricar. Nós temos alcançado produtividade melhor, uma planta mais saudável, mais sadia. Para nós hoje vem dando resultado. Eu uso, eu recomendo. Nossa relação de parceria com o produtor é o crescimento em fazer os negócios dos nossos clientes de forma ética, responsável e cuidadosa. São esses resultados que fazem com que a SATS saudável. Nos perdoe pela parte do som do vídeo. A SATS hoje atua em 80% dos estados do Brasil. Tem um foco muito grande em produtos especiais que fogem da parte do commodity, simplesmente da nutrição. Todos os produtos são testados, analisados por empresas por centros de pesquisa de grande renome. Só para situar o porquê do trabalho, em dezembro de 2016, ela passou por uma grande reestruturação física. Só que, apesar de toda a melhoria estrutural e de equipamento, a equipe de produção não conseguia trazer todo o potencial da nova indústria, dos novos equipamentos. Então, apesar de toda essa reestruturação, a gente continuava com a mesma capacidade produtiva. E aí que a FIENG, como parceira, trouxe a possibilidade da gente desenvolver um projeto Lean, e a gente abraçou esse projeto. O time, o Arley, que é o supervisor de produção, Fabrício, engenheiro químico, desenvolvemos toda a parte de análise e as devidas mudanças. Aqui é um resumo do nosso projeto, do Kaizen. Uma coisa interessante é que todo o processo nós levamos entre 3 meses e meio a 4, entre análise e colocar em prática essas mudanças e já ter os resultados. Os resultados apareceram de maneira bastante rápida.
E uma coisa interessante em relação ao Lean, que a gente percebeu, é que, apesar da gente conseguir fazer as mudanças físicas, elas são relativamente fáceis, a mudança no jeito de pensar e no comportamento, essas são bastante difíceis de perceber. Tanto é que chegou numa determinada, no meio lá do processo, conversando com o nosso orientador, ele disse, eu comentei com ele, né, falei, nossa, a gente está até com vergonha, porque o que estava travancando o nosso desenvolvimento é justamente uns detalhes tão pequenos, né, mas é difícil enxergar quando você está no movimento de querer continuar produzindo. Então, o primeiro passo é ir para campo, levando prancheta, cronômetro, máquina fotográfica, e a gente começou a analisar onde estavam os nossos problemas. E o principal deles, apesar de uma planta nova, reestruturada, novas plataformas, empilhadeira, a gente ainda fazia os processos de forma muito, muito manual. Então, a empilhadeira trazia a matéria-prima em pallet, a gente precisava tirar essa matéria-prima de pallet, pesar, saco por saco, levar até as plataformas, para aí sim ser levados até os misturadores e reatores. Então, os pallets eram desmontados, aqui a gente vê um elevador de cargas, que o pessoal desmontando e tendo que realocar a sacaria dentro desse elevador de cargas. Geralmente a gente gastava em torno de 2 funcionários para fazer essa operação. Nesse outro procedimento, a matéria-prima é retirada dos tambores, de forma totalmente manual, com bastante risco, principalmente ergonômico. Sistema de pesagem, de mensuração de água e de líquidos, também de forma manual, transporte para a caixa, medindo em baldes. Depois de levantado pelo menos a parte visual de todo o processo, a gente fez as análises do 5W1H e revimos realmente onde estavam lá os nossos problemas. E a gente pegou 2 processos, que são 2 produtos bastante significativos para a empresa. E a gente sabia que, atacando esses 2 produtos, esses dois processos, a gente iria atingir a produção como um todo. O que era uma das situações analisadas era principalmente a relação da utilização do nosso tempo, que o ideal em qualquer processo, 88% do tempo tem que ter valor agregado. E para o produto A, a gente estava com 66% do valor agregado, 21% semi-agregado e 15% sem valor agregado algum. Desses 15%, nós fizemos uma análise mais profunda e separou até para enxergar exatamente onde estava o problema. Então, a gente 10% desse tempo a gente usava nessa transferência para elevador de carga, 5% para gerar uma ordem de produção, 25% do tempo para chegar a matéria-prima até os reatores, 35% dividido entre outros, movimentação de bomba, mudança de mangueiras e assim por diante. Esse para o produto A. Para o produto B, a situação era um pouquinho mais grave. A gente tinha apenas 15% do tempo gasto na produção tendo valor agregado, 42% sem nenhum valor agregado. E aí fizemos uma análise mais aprofundada e percebemos que também 26% do tempo era com matéria-prima, 18% pesagem da água, mensuração da água, gerar ordem de produção, 16%. E lead time, principalmente para o produto A, né? Para a gente fazer uma batelada dele, 5.000 litros, a gente gastava em torno de 6 horas. Ou seja, a nossa fábrica ela não é apenas um turno, horário comercial,
Então, a gente conseguia apenas uma batelada por dia. Fizemos a análise ergonômica também. Notem que o risco ergonômico é extremamente alto para o produto A, em torno de 24.800. Para o produto B, moderado, mas porém ainda bastante elevado, né? Merecia cuidados. Quais que foram os objetivos estipulados para o projeto? Para o produto A, abaixar esse lead time de 6 horas para 4 horas. Com isso, a gente conseguiria fazer 2 bateladas no dia desse determinado produto. Em relação ao tempo, a valorização do tempo, passar de 36% do tempo desperdiçado, sem valor agregado, para 12%. O custo com o desperdício, diminuir ele de 28 mil anual para pelo menos 93 mil, aumentar a produção de 1 milhão e 200 toneladas para 2,4 turno ano, diminuir a ergonomia de 24 mil, o risco ergonômico de 24 mil para abaixo de 9 mil, trazendo do grave para o moderado. Para o produto B, trazer o lead time de 2 horas, e o interessante é que o lead time desse produto é bastante baixo, e mesmo assim esse tempo bastante desperdiçado, vamos dizer assim. Baixar ele de 2 horas para 1, o NVAA, ou seja, a qualidade desse tempo de 85% para 12%, o custo anual com o desperdício de R$ 3.500 para 240, diminuiu o número de funcionários gastos nessa operação de 4 para 2, e o risco ergonômico tentar trazer do moderado para o leve. Fizemos a análise das causas, analisamos os 5 porquês, criamos lá as ações e as contramedidas, organizamos conforme o tempo em ordem de facilidade e menor custo, e chegamos aos seguintes resultados. Nós aumentamos a plataforma do elevador de cargas em 20 centímetros, então a matéria-prima, em vez de ser despaletizada, pesada sacaria, para ser reorganizada dentro do elevador de cargas, a empilhadeira já traz e deixa direto no elevador de cargas, e isso já pesado antes. Nós instalamos uma balança antes desse processo. Então, já chega no elevador de carga já pesado. E aí, a parte que era feita de forma manual, tendo que subir com material nas costas, subindo escadas, simplesmente transportado pela empilhadeira e deixado já em cima das plataformas. Processo de medição de água, em vez de ser feito com baldes ou tanques, nós colocamos medidores tanques medidores, que reduziu bastante tempo. O sistema de filtração nosso era feito de forma, com peneiras totalmente de forma arcaica. Colocamos filtros de linha e bombas de transferências mais potentes. Instalamos um sistema de bombeamento por sucção, para evitar que materiais líquidos que tambor tivesse que ser tombados, diminuindo o risco ergonômico e físico e químico também. E quais foram os resultados? Para o produto A, após o Lean, a gente tem uma leve, a gente sobe muito a questão do valor CM agregado e diminui de forma considerável o valor não agregado. Nós tivemos redução de 85% do tempo desperdiçado na produção e um aumento de 14% do tempo em relação ao valor agregado. Em relação ao lead time, a gente gastava 240, o objetivo, né, era 240 minutos, a gente estava com 360, conseguimos reduzir para 285. Ou seja, ganhamos 20% no tempo de produção. Capacidade de produção do reator, tivemos um aumento de 100%.
Risco ergonômico, redução de 88% do risco ergonômico, isso para o produto A. Em relação ao custo, diminuímos 40% do custo de produção. Para o produto B, redução de 40% do tempo desperdiçado e um aumento de 150% no tempo em relação agregamos, né, valor ao tempo empregado ao produto. Lead time, melhoramos 25%, risco ergonômico, redução de 41%, em relação ao custo, redução do custo em 45%. Para cada real empregado em todo o processo, nós tivemos um retorno de R$ 297. O payback, ou seja, o retorno do investimento, ficou em menos de um mês. Só como depoimento, aí entrevistamos os funcionários, até é interessante ressaltar que esses dois funcionários, quando foram entrevistados durante o processo, todos eles estavam temerosos de que o processo do Lean ia gerar demissões. E os depoimentos que a gente tem depois é justamente o contrário, né? Todos eles satisfeitos porque chegam em casa menos cansados e conseguiram produzir muito mais. A gente gostaríamos de agradecer a diretoria pelo apoio e a confiança, a FIENG e o Albert Pereira Gil, que foi o consultor que nos ajudou no processo. Muito obrigado a todos.